finalmente Ichigo entra no campo de batalha lá no Sereitei. Vamos lá? Fala galera do canal Vibritânia, tudo bom com vocês? Michel por aqui e episódio 7 de Bleach saiu essa semana, é o que a gente vai comentar hoje. Mas antes, não esquece de deixar o seu like, compartilhar, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo, porque isso é importante pra gente que está no começo desse trabalho. Valeu pessoal? Vamos lá pro vídeo. Nessa semana saiu o episódio 7 de Bleach, onde a gente vem acompanhando a invasão dos Quincy no Sereitei, liderada pelo Rei Quincy e o Habarra. No último episódio a gente viu que o Sereitei estava todo destruído praticamente, e o que acontece nesse episódio 7? A gente vê ali logo no começo do episódio e o Habarra acaba infelizmente de matar o Capitão Yamamoto, que era o líder até então do Sereitei. A gente pode perceber que ele não só mata, né, mas ele humilha a forma com que ele mata o Yamamoto, né? A gente vê que o Yamamoto é decepado no meio ali, e quando parte do seu corpo cai no chão, ele acaba pisando na cabeça do Yamamoto, e então ele vai contar e vai relembrar partes da Guerra dos Mil Anos. Ele vai relembrar porque ele não considera mais o Yamamoto um grande líder do Goten 13 ali do Sereitei, né? E todos os outros capitães parece que sentem, né, que Yamamoto morreu, assim como sentiu quando ele usou a sua Bankai, né? Eles sentem que Yamamoto morreu, e o Habarra, que é o Rei Quincy, vai olhar para ele ali caído no chão, pisando na cabeça dele, né? Ele já está morto, mas ele vai lembrar de que Yamamoto lá atrás foi ele que criou e fundou as 13 divisões, né, que protegiam a Sociedade das Almas, as 13 divisões que faz o Goten 13, que tinha a finalidade, né, de proteger a Sociedade das Almas e manter o equilíbrio através dos seus Shinigamis ali, purificando almas de Hollows. O que a gente pode perceber é que Yamabarra, ele vai dizer que Yamamoto se tornou um fraco, que Yamamoto, após ele conquistar a vitória sobre os Quincy lá na Guerra dos Mil Anos, ele entra com um senso de justiça, ele começa a ensinar, ele começa a despertar sentimentos de amores pelos seres humanos, pela Sociedade das Almas, e isso o tornou um fraco. Por isso que o Habarra não considera mais Yamamoto como um grande líder, um grande senso de justiça e forte. Não, ele diz que isso tornou um fraco, assim como todo o Goten 13. Por isso ele estava invadindo e sucumbindo à Sociedade das Almas, eliminando praticamente todos os Shinigamis que ali estavam. Nesse momento, a gente percebe que Ichigo, que está preso pela jaula que o Quincy lá, né, o Capitão V o prendeu lá quando ele está no Ecomundo para sair para a Sociedade das Almas para tentar ajudar no campo de batalha. Ichigo parece que sente que muitos Shinigamis estão morrendo, e ele começa a gritar de dentro da jaula, da prisão espiritual do Quincy, dizendo para que eles não morressem, quando de repente Ichigo difere um grande golpe para tentar abrir esse portal, essa janela, e o portal acaba se abrindo, né? Só que do lado de fora também existia um Shinigami já quase morto, que ele consegue ajudar Ichigo a abrir o portal, e quando o portal se abre, ele diz para Ichigo que tinha conseguido finalmente, mas a custo da sua própria vida. E os Stenrates, que era aquele esquadrão de elite dos Quincy, né, ali que estava como se fosse um capitão também da parte dos Quincy que estavam destruindo o Goten 13, né? Eles sentem a presença de Ichigo, mas de repente ela some no ar, a pressão espiritual de Ichigo some no ar, e Ichigo vai direto até Byakuya, e a gente vê ali, né, é uma cena triste, né? Byakuya está todo ensanguentado, Byakuya praticamente está quase morto, derrotado também após ter a batalha contra os Quincy e não prevalecido, né? E Byakuya fala com o Ichigo. A primeira coisa que ele pergunta é se Rukia estava viva, se Renji, que era o seu tenente, estava vivo. Ichigo olha para ele entristecido e diz que eles estavam vivos sim, né? Byakuya então lamenta
por ele ser um capitão, e a gente sabe que Byakuya era um capitão muito orgulhoso, né, da família nobre ali da Sociedade das Almas. Byakuya lamenta por ele não conseguir proteger a sua divisão, proteger os seus subordinados e a sua família. Ele lamenta e diz que vai morrer sem honra por causa disso, né? Mas ele pede a Ichigo para que Ichigo pudesse proteger a Sociedade das Almas. Então Ichigo sai da presença dele sem dizer nada. Ichigo vai direto aonde está o Rei Quincy. Yorohabarra, o Rei Quincy, que estava ali no campo de batalha, já tinha derrotado Yamamoto. Nesse momento, Byakuya fica pensando e olhando para o horizonte, pensando na resposta do Ichigo, mas ele mesmo entende de que Ichigo sai sem falar nada, mas que Ichigo iria dar o melhor de si para poder proteger a Sociedade das Almas. Então Byakuya se desfalece e morre no episódio 7, né? A gente vê que o episódio 7 ele é um pouco mais pesado, né? Porque você tem a morte confirmada do Yamamoto, você tem Byakuya se desfalecendo, você vê cenas, né, dos capitães em desespero ao saber da morte do Yamamoto e sendo atacado, e praticamente todos eles sucumbindo, né, diante dos Quincy. Quando Ichigo chega na presença de Yorohabarra, né, Ichigo pergunta a ele se ele era o líder do inimigo daquela grande tragédia que estava acontecendo ali no Goten 13. Yorohabarra olha para Ichigo e percebe que Ichigo estava também todo machucado da última batalha que ele teve com o Quincy, né, o Capitão V, lá no Ecomundo, e diz para ele que não estava preparado ainda para lutar com ele, mas Ichigo não quer saber e parte para cima de Yorohabarra, né, com a sua Bankai. Lembrando que a única Bankai que não pôde ser roubada até o momento foi a Bankai de Ichigo, né? E a gente vai descobrir isso mais à frente, né? A gente sabe que Ichigo, ele não é apenas um Shinigami substituto, não é apenas um Hollow, a sua transformação de rolificação, né? Mas devido ao sangue da mãe dele, né, que também tem nele, o próprio Yorohabarra vai explicar a ele quando vai no confronto com o Ichigo. E então começa o confronto entre Ichigo e Yorohabarra, que é o Rei Quincy. O confronto não dura muito, porque Ichigo está já desfalecido de algumas batalhas, e lembrando que o Rei Quincy, ele é o Todo-Poderoso, ele é considerado um deus. Apenas Yamamoto conseguia lutar com ele. Então rapidamente ele consegue sucumbir Ichigo, ele consegue aniquilar, né, Ichigo. E Ichigo se vê desfalecido, cabisbaixo no chão, sem conseguir lutar. Mas quando o Rei Quincy vai finalizar Ichigo, né, ele vai furar ele com a espada, ele percebe que Ichigo absorve ou sai da pele dele uma película de proteção, que é a mesma película que sai da pele daquele Quincy que estava lutando com o Byakuya até então, e ele derrotou o Byakuya. Por quê? O Ichigo fica surpreso, né, com a revelação de Yorohabarra. Yorohabarra revela para ele que já poderia ter imaginado e que ele cometeu um erro ao ter mandado um capitão, até então o Capitão V, que lutou com o Ichigo lá no Ecomundo, para poder apreender Ichigo nessa jaula e fazer com que ele não chegasse no Serenteio. Por que ele se arrepende? Porque ele sabe que a mãe de Ichigo era uma Quincy, e a jaula espiritual que os Quincy's então criam, ou criaram e usam no campo de batalha, é para prender os inimigos do Quincy. Então ele sabia que não teria como prender Ichigo por muito tempo nessa jaula. Só que Ichigo não fica e não consegue entender, e fica atordoado com raiva dele, pedindo para que ele explicasse. Então Yorohabarra diz que iria pegar Ichigo, levaria ele para o seu castelo, iria reeducar ele e iria explicar a ele, mas Ichigo tenta enfrentá-lo mais uma vez, e nesse momento ele acaba sendo derrotado por Yorohabarra. Quando Yorohabarra vai então finalizar ele, sai essa película espiritual de Ichigo, que é a película de Quincy, protege ele. Ichigo não consegue entender esse poder. Então, em determinado momento, quando parece que tudo está acabado, chega um momento em que Yorohabarra acaba o seu tempo ali no Serenteio. Ele tem que sair do Serenteio. Ele pergunta para o seu subordinado, um dos Stenrich que está ali
né, com ele, observando a batalha entre ele e o Ichigo, por que o tempo deles tinha acabado. E ele se lembra que no momento que ele teve com o Aizen, né, lá na prisão do Aizen, o poder do Aizen estava tão grande com o Rengoku dentro dele, né, que Aizen secretamente coloca películas nele e faz com que ele não consiga ficar muito tempo ali no Golden 13, porque os Quincy têm que estar perto lá do seu castelo, eles não conseguem ficar muito tempo ali, a sua presença ali no Golden 13. Então o episódio 7 ele acaba se encerrando porque o tempo deles acabam ali, eles têm que sair do Golden 13, só que antes deles saírem, eles já tinham feito um estrago tremendo, praticamente todos os capitães derrotados, muitos capitães mortos, né? Então a gente não sabe o que vai ser agora no episódio 8. Deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você acha? Quais capitães sobreviveram? Quais você acha que morreram, não vão aparecer mais na série do anime? Porque a gente está apreensivo, pois esse episódio 6 praticamente /7 agora, né, o último que saiu essa semana, foram 2 episódios extremamente importantes, onde mostrou a tragédia que aconteceu de fato com a derrota do Yamamoto, com a derrota do Byakuya e o Rei Quincy prevalecendo. Agora, daqui pra frente, a gente vai ver que estratégia vai ter que ser adotada com o Ichigo, né? E o que eles podem fazer para poder superar essa grande derrota, esse grande luto, na verdade, que foi o episódio 7. Deixa aqui o seu comentário, até o próximo vídeo, valeu!